Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material sobre conjuntos numéricos. Na aula anterior, nós resolvemos a questão de número 2, vamos agora para a questão de número 3, tá certo? A questão 3 diz o seguinte: assinale VOF conforme sejam falsas ou verdadeiras as afirmações. Vai lhe dar aí um monte de itens, né, para você julgar como sendo falso ou verdadeiro. O objetivo dessa questão? O objetivo é você dominar, né, cada conjunto. Saber que elementos cada conjunto contém, tá certo? Os elementos que pertencem a cada conjunto. Então você, né, faz esse treino só para ver se você tem a convicção, já tem aí os conhecimentos básicos, né, sobre cada conjunto. Então é importante essas questões de VOF. Às vezes a gente engancha um pouquinho, mas devagarzinho a gente chega lá. Vamos aqui para a lousa. Item A. Os naturais estão contidos nos racionais. Os naturais estão contidos nos racionais. Verdadeiro, né? Ó. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Quem são os racionais? É o zero, os positivos, os negativos e as frações. Então, os naturais, eles estão contidos nos inteiros. E vale nos inteiros, estão contidos nos racionais? Com certeza, né? Ó. Quem são os racionais? De novo. Os racionais são o zero, os positivos, os negativos e as frações. Então, o conjunto dos inteiros, eles estão contidos, ele está contido no conjunto dos racionais. Então, isso aqui é verdadeiro. Se eu fosse colocar no diagrama, né, ó, eu poderia até fazer assim, ó, se eu quisesse. Naturais, inteiros, tá certo? E bem aqui assim, ó, os racionais. Então aí você tem, né, ó, os três conjuntos. Naturais contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais. Beleza, Rivelino, vamos para frente. O zero pertence aos racionais? Ora, o zero é um número natural. Se o zero pertence aos naturais, e os naturais estão dentro dos inteiros e dentro dos racionais, então o zero também pertence aos racionais. Verdadeiro, tá? 217 pertence aos racionais? Com certeza. Se 217 é natural, ele é inteiro, ele é racional. Então, também aqui, verdadeiro. Rivelino, 0,47, 47, 47, 47, até o infinito. Dízima periódica simples. Então, todas as dízimas periódicas pertencem aos racionais. Por quê? Porque essa dízima pode ser escrita na forma de fração. Então, 0,47, 47, 47 era como se fosse 47 sobre 99. Tá? Você tem aqui 47, que é o período, como são dois valores, dois noves, 47 sobre 99. Como pode ser escrito em forma de fração, então 47 sobre 99 pertence aos racionais. Joia? Deixa eu apagar aqui. Colocar verdadeiro, né? Verdadeiro. O conjunto 4 sétimos e 11 terços, esse conjunto está contido nos racionais? Com certeza. Qualquer fração de denominador e numerador inteiros, sendo que o denominador é um número diferente de zero, está contido nos racionais. Então, isso aqui é verdadeiro. O número 1 pertence a Q menos Z? Ora, pessoal, o número 1 pertence a Q menos Z? Vamos imaginar quem é Q menos Z. Aqui você tem os naturais, tá certo? Aí, para criar os inteiros, nós acrescentamos quem? Os números negativos, tá certo? Para acrescentar os inteiros, o conjunto dos inteiros, nós colocamos os números negativos. E para criar os racionais, aos números positivos e negativos e zero, nós acrescentamos as frações. Quando ele fala em Q menos Z,
Q menos Z é você pegar todos os elementos de Q e tirar o zero, os positivos e os negativos. Sobrando só quem? Sobrando só as frações. Tá certo? Você tira Q menos Z. Ó. Você tira do Q o zero, os positivos e os negativos, ficando só as frações. Aí eu pergunto, pertence a Q menos Z? Falso, né? Porque o 1 pertence a Z. Quando você retira do conjunto Q, o Z, automaticamente você está retirando o 1. Agora, 2/7 pertence a Q menos Z? Verdadeiro, né? Ó. Porque Q menos Z é essa regiãozinha pintada de vermelho. Eu retirei os zeros, positivos e os negativos, ficaram quem? Ficaram as frações. Então, 2/7 é uma fração. Verdadeiro. 14/2 pertence a Q menos Z? Ah, Rivelino, 14/2 é uma fração. Se é uma fração, ele pertence a Q menos Z. Cuidado, 14/2, quando você divide 14 por 2, você encontra 7. 7 é um número inteiro. Então, 7 pertence a Q menos Z? Ora, o 7 pertence ao Z. Como o Z foi retirado de Q, então o 7 não vai estar nesse conjunto Q menos Z, não. Tá? Então, isso aqui é falso. 14/2 pertence a Q menos Z? Falso, tá certo? Por quê? Porque esse 14/2 representa o número inteiro, que é 7. Beleza, Rivelino. 21/14 é irredutível? 21/14 é uma fração irredutível? Não, né? Ó, uma fração irredutível é aquela fração que não dá mais para reduzir. E se você pegar aqui 21/14, tanto o numerador quanto o denominador, eles podem ser divisíveis por 7. 21 por 7 dá 3, 14 por 7 dá 2. Então, essa fração é equivalente a 3/2. Então, essa não é irredutível. Falso. Rivelino, se um determinado valor R pertence aos racionais. R pertence aos racionais. Menos R também pertence? Com certeza, né? Ó, você pega o número 3. O número 3 é racional. O menos 3 também é. Se você pega o número menos 1/5, pertence aos racionais. O mais 1/5 também pertence aos racionais. Então, se R pertence a Q, implica que menos R também pertence a Q. Então, isso aqui é verdadeiro. Beleza, Rivelino. Vamos para frente, né? Vamos lá. Agora, moçada, a gente vai iniciar o nosso outro conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto dos números irracionais. Vixe, Rivelino, ainda tem esse? Os irracionais? Tem, né? Os irracionais, eles surgiram a partir do descobrimento, da descoberta de alguns números novos. Tipo, a diagonal de um quadrado. Lá, bem antigamente, na época de Pitágoras, né? Você tinha um quadrado de lado 1, que utilizando o teorema de Pitágoras dava como raiz, a diagonal como raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 era um número irracional. Tá certo? Aí depois surgiram outros, raiz quadrada de 3, o π, tá certo? Então, os números irracionais a gente vai ver o que é, qual é o conceito deles agora. Tá certo? Vamos aqui para a lousa. Números irracionais, vamos dar uma lida. Números como raiz quadrada de 2, que é igual a 1,41, 42, 1, 3, 5, pontinho, 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 cuja representação decimal é infinita e não periódica, são chamados de números irracionais. Peraí, velho, não entendi. Quer dizer que o número irracional é um número decimal e a parte decimal dele é infinita, só que não é periódica. Exatamente, ó. A representação decimal dele é infinita e não periódica. O que quer dizer uma representação decimal infinita e não periódica? Quer dizer que a representação decimal dele não se repete. Né? Você não tem repetição, como nas dízimas, que sempre se repete o número, quando ela é simples ou composta. Então, você não tem o período.
Se você colocar numa máquina de calcular ou no computador aí o número 2 e tirar a raiz quadrada, você vai ver que não há repetição dos algarismos, tá certo? Vamos fazer aqui, vamos fazer esse teste. Vamos colocar aqui a calculadora na lousa. Vamos tirar a raiz quadrada de 2, né? Vamos lá. Vou colocar aqui o número 2 e vou colocar a raiz quadrada dele. 2, raiz quadrada. Se você olhar para cá, ó, 1,41, 42, 135, 623. Observe que a parte decimal dele não tem repetição, tá certo? Então, é um número decimal cuja parte decimal é infinita, mas não é periódica, tá certo? Ela não é periódica. Se ela não é periódica, então ela não é um número racional. Por quê, Rivelino? Porque se ela tivesse repetição, o número racional você pode transformar, uma dízima periódica, né, que tem a repetição, você pode transformar em fração. Se você pode transformar em fração, é um número racional. Mas aqui não há repetição. Se não há repetição, você não pode transformar em fração. Então, né, isso aqui é um número irracional, tá certo? Se eu colocar o número 3, ó, tirar a raiz quadrada, 1,7320508075. Observe que esse número aqui, ó, é um número decimal, a parte decimal dele é infinita e não possui uma repetição. Logo, esse númerozinho aqui, ele é chamado de número irracional. Por que, Rivelino? Porque a parte periódica, aliás, porque ele não possui uma parte periódica. A parte decimal dele não é periódica. Outro número irracional, 5, por exemplo, raiz quadrada de 5, 2,23606797 também. Ah, Rivelino, então esses números que possuem raiz quadrada não exata são todos irracionais? Com certeza. Por quê? Porque a parte decimal dele não é periódica. Joia? Beleza, Rivelino. Então vamos lá. Continuando. Isto é, não racionais, né? Números como raiz de 2, cuja representação decimal é infinita e não periódica, são chamados de números irracionais. Isto é, não racionais. Se ele é irracional, ele não é racional. E, sendo assim, não são inteiros nem razão de 2 inteiros, mas podem representar medidas no nosso mundo real, como a medida da diagonal do quadrado de lado igual a 1, por exemplo. Olha, isso aqui é importante, moçada. Isto é, não racionais, e sendo assim, não são inteiros, nem razão de 2 inteiros, mas podem representar medidas do nosso mundo real, como a medida da diagonal do quadrado de lado igual a 1, por exemplo. Vamos marcar aqui isso aqui. Tá certo? Deixa eu pegar aqui uma caneta para marcar isso aqui. Não racionais, né? Sendo assim, não são inteiros, nem razão de 2 inteiros, mas podem representar medidas do nosso mundo real, como a medida da diagonal do quadrado de lado igual a 1. Por exemplo. Os números irracionais, eles têm grande aplicação na geometria, tá certo? Então, você pega aí o raiz quadrada de 2, que é a diagonal de um quadrado de lado 1. Imagine aí o número π, também um dos números irracionais mais famosos. É a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. Então, vários desses números irracionais surgiram na geometria plana. Joia? Então, vamos para frente. São irracionais, né? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, infinitamente. Você observa que esse número decimal não tem repetição, né? O raiz quadrada de 3, 1,73, 25, 0,8 e assim infinitamente. O número π, que é um dos números irracionais mais famosos, né? 3,14, 15, 9, 2, etc. O φ, né, da regra, o número áureo, o número de ouro, né?
lá dos gregos, né? Ó, 1,61803398887, tá certo? Esse número φ aí é muito interessante, é um númerozinho muito legal, tá certo? Se você quiser, por exemplo, fazer um cartaz na forma retangular, se você deixar o comprimento do cartaz e a largura como sendo a razão entre eles igual a 1,6, esse seu cartaz estaria ideal aos olhos de uma pessoa. Então, quando você for fazer algum cartaz, alguma coisa, se você puder deixar o comprimento e a largura, o quociente entre eles igual a 1,6, isso aí era o número de ouro dos gregos, tá certo? Você pega aí os pintores, Da Vinci, por exemplo, ele já ganhava você com a tela. Porque todas as telas dele, o comprimento dividido pela largura dava 1,6, tá certo? Por quê? Porque era o número de ouro dos gregos. Era uma relação que deixava uma tela mais agradável aos seus olhos. Então é um número lindo esse aí, né? Dizem que é um número divino, né? Na natureza ele aparece assim em várias outras situações que serão cenas dos próximos capítulos, tá? O número E também, o número de Euler, né? 2,7182818 também são exemplos de números irracionais famosos. Joia? Então vamos para frente. Exemplos. Né? Vamos ver aqui alguns exercícios. Mostre que raiz quadrada de 2 não pertence a quê? Eu quero mostrar que raiz de 2... Como mostrar que raiz de 2 não é racional? Ou seja, como mostrar que ele é irracional? Né? Porque uma coisa é você dizer que raiz quadrada de 2, você botar lá na máquina de calcular, dá aquela série sem repetição, mas aí você me pergunta assim, mas Rivelino, será que lá na frente, em algum local, depois de milhões de casas, não vai ter uma repetição? E a gente está se enganando? Para você ter uma ideia, uma escola aqui em Fortaleza, ela imprimiu, acho que um livro com mais de 500 folhas, só do número de casas decimais do π. Né? 3,1415, aí deixou. O computador gerar todas as outras casas decimais. Acho que ele imprimiu mais de 500 folhas e não encontrou nenhuma repetição. Tá? Então, realmente, o π é irracional. Mas tem como a gente mostrar, por exemplo, que o raiz de 2 é irracional? Embora a gente veja que na máquina não tem repetição, mas a máquina é limitada a 8 dígitos. Como mostrar que ele não tem repetição? Tá certo? Então vamos aqui para o nosso exercício. Mostre que raiz quadrada de 2 não pertence aos racionais. Ora, eu vou fazer o seguinte. Para mostrar que o raiz quadrada de 2 não pertence aos racionais, eu vou raciocinar ao contrário. Eu vou admitir que ele é racional, tá certo? Eu vou admitir que ele é racional. Ou seja, a gente vai provar isso aqui por absurdo. Eu vou admitir o contrário do que ele diz, e admitindo o contrário do que ele diz, eu acho um absurdo. Se eu achar um absurdo, então o contrário do que ele diz é falso. E o que ele diz é verdadeiro. Espera aí, velho, começa aí de novo, macho. Não entendi muito bem não, macho. Ora, como é que é a demonstração por absurdo? Eu afirmo o contrário do que ele diz. Ele está pedindo para eu mostrar que raiz quadrada de 2 não pertence a quê? Então eu vou dizer que o raiz quadrada de 2 pertence a quê? Na hora que eu admito o contrário do que ele está dizendo, eu vou admitir que o raiz de 2 pertence aos racionais, eu vou encontrar um absurdo. Então, se eu admitindo o contrário do que ele diz é um absurdo, então o que ele diz é verdadeiro. Tá certo? Beleza, então vamos embora. O que é que eu vou admitir? Eu vou admitir, né, item A, que existe uma fração A sobre B que seja igual a raiz de 2. Não é assim o conceito de números racionais? Um número é dito racional quando existe dois números inteiros A e B, cujo quociente é igual a raiz quadrada de 2. Né? Dois inteiros A e B, né? Cujo quociente é raiz de 2. Se existir esses dois inteiros, então raiz de 2 é um número racional. Joia? Então, beleza. Vamos para o próximo passo. Vou elevar o quadrado de um lado e do outro.
Se eu elevar ao quadrado de um lado e do outro, ó, vai ficar a ao quadrado igual a b ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 2. Isso aqui implica que a ao quadrado é igual a 2 vezes b ao quadrado. Ora, moçada, aqui vale uma análise. Se a ao quadrado é igual a 2b ao quadrado, como é que eu represento um número par? De uma maneira geral, todo número par é representado da forma 2n. n natural, então 2n é um número par, qualquer que seja n, tá certo? Então, se a ao quadrado é igual a 2 vezes b ao quadrado, então 2 vezes b ao quadrado, ó, isso aqui vai gerar um número par. Logo, a ao quadrado eu garanto que é par. Por quê? Porque a ao quadrado é igual a 2 vezes um certo n. Estou chamando de n o b ao quadrado. Então, como a ao quadrado é igual a 2 vezes b ao quadrado, e esse b ao quadrado eu posso chamar de n, como a ao quadrado é igual a 2n, eu posso garantir que a ao quadrado é um número par. Então, vamos lá. Implica que, né, ó, a ao quadrado é par. A ao quadrado é par. Ora, moçada, mas se A elevado ao quadrado é sempre um número par, obrigatoriamente esse A é par. Como é, velho? Se A ao quadrado é par, obrigatoriamente o A é par, com certeza. Por quê? Vamos lá. Suponha que o A seja ímpar. O A seja 3. 3 ao quadrado, 9, dá ímpar. 5 ao quadrado, 25, dá ímpar. 7 ao quadrado, 49, dá ímpar. Então, se A ao quadrado é par, esse A aqui, obrigatoriamente, é um número par. Porque somente o número par elevado ao quadrado dá par. Então, ele pode ser 2, pode ser 4, 6, 8, qualquer que seja um número par, tá certo? Esse A pode ser qualquer número par. Ele não pode ser ímpar. Então, se A ao quadrado é par, esse Azinho é par. Beleza, Rivelino. Não sei o que tu quer dizer, fazer com isso, mas tudo bem. Vamos para frente. E agora? Agora, vamos lá. Se esse A é par, eu posso muito bem escrever o A como sendo 2m's. A gente não viu na estante, né, que todo número par é da forma 2m, ou 2n, ou 2k, não interessa. Todo número par pode ser escrito dessa forma. Então, como eu sei que A é par, então A é igual a 2m's. Eu posso garantir isso com tranquilidade, tá certo? Com esse M pertencente a Z, né? Então, e agora, Rivelino? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu sei que A ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. A ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. Isso aqui implica que, no lugar do A, eu vou colocar 2m's. 2m's ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. Isso aqui implica que 2m ao quadrado, isso aqui vai dar 4m ao quadrado, que é igual a 2b ao quadrado. Beleza. 4m ao quadrado eu posso escrever assim, ó. 4m ao quadrado eu posso escrever assim, 2 vezes 2, que é 4, né, ó, m ao quadrado, igual a 2b ao quadrado. Beleza, Rivelino. E agora, eu posso simplificar esse 2 com esse, ó, e eu concluo que o quê? Que b ao quadrado é igual a 2m's ao quadrado.
Beleza, b ao quadrado é igual a 2m ao quadrado. E daí? E daí que, olha, se a ao quadrado é igual a 2b ao quadrado, e daqui eu concluí que A2 é par, né? Ó, por que A2 é par? Porque ele é o produto de um certo número por 2. Então, qualquer que seja esse número, quando multiplicado por 2, vai dar par. Se aqui for 3, 2 vezes 3, 6. Se aqui for 9, 2 vezes 9, 18. Se aqui for 8, 2 vezes 8, 16. Então, o número é par quando ele é escrito da forma 2K. Então, A2 é par. E se A2 é par, a gente concluiu que A é par. Ora, B2, ele é da forma 2M2. Muito parecido com isso, né? Ó. Só muda a letra, né? Então, para qualquer M aqui, o B2 vai ser um número par. Então, se M for 1, 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2, é par. Se M for 3, 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, B2 é par. Então, se B2 é igual a 2M ao quadrado, eu posso concluir, tá certo, que B2 é um número par. Então, B2 é par. E, por analogia ao mesmo raciocínio que nós tivemos aqui, né, eu concluo que se B2 é par, o B também é par. Por quê? Porque para dar par tem que ser um número par. Para eu elevar ao quadrado o número e dar par, ele tem que ser par. Se ele for ímpar, ele não dá par. 3 ao quadrado, 9, não dá par. 5 ao quadrado, 25, não dá par. Tá certo? Então, eu preciso que seja um número par, para eu poder elevar ao quadrado e dar o resultado par. Então, B é par. Beleza, Rivelino. Deixa eu ver o que foi que você fez. Você quer mostrar que o raiz quadrada de 2 não pertence a quê? Então, o que foi que você fez? Você admitiu o contrário. Você admitiu que raiz de 2 pertence a quê? Está aqui, não. Se ele pertence a quê, existe um quociente A sobre B de 2 inteiros igual a raiz quadrada de 2. Joia? Só que esse quociente, moçada, ele é o quê? Ele é uma fração irredutível. E existe uma fração irredutível cujo quociente é igual a raiz quadrada de 2. E existem dois números A e B que geram uma fração irredutível que dá como resultado raiz quadrada de 2. Aí, partindo desse pressuposto, nós descobrimos que o A é par e descobrimos também que o B é par. Rivelino, eu só não estou entendendo onde é que está o absurdo. Por quê? Porque você disse que quando eu mostrasse, quando eu admitisse que a raiz de 2 seria um número racional, que é o que você fez aqui no início, A sobre B é igual a raiz de 2, existe uma fração irredutível, A sobre B, né, de 2 termos inteiros, cujo quociente é a raiz de 2. Quando você admitisse isso, você ia encontrar um absurdo. E pelo fato de ser absurdo, você ia mostrar que essa fração não existe, e se ela não existe, então raiz de 2 não pertence a quê? Se não pertence àquele, é irracional. Onde é que está o absurdo? O absurdo está bem aqui, ó. Na hora que eu digo que o A é par e que o B é par, ora, dois números pares são divisíveis por quanto? São divisíveis por 2. Então, isso aqui é um absurdo, ó. O A e o B, eles não podem ser pares. Por quê? Porque A sobre B é uma fração irredutível. E numa fração irredutível, o MDC entre os elementos é igual a 1. Tá certo? Ó. O MDC entre A e B, para gerar o raiz de 2, é igual a 1. Por quê? Porque eles são números primos entre si. A sobre B, essa fração A sobre B, que vai gerar o raiz quadrada de 2, ela é formada por dois números primos entre si. O A e o B são números primos entre si. Se A e B são primos entre si, o MDC entre eles vale 1. E como é que pode o A ser par e o B ser par? Se os dois são pares, o MDC entre eles não vai dar 1, tá certo? Até porque os dois são divisíveis por 2. Logo, nós chegamos a um absurdo. E isso aqui é falso, tá certo? A sobre B igual a raiz de 2
Isso aqui é falso. Logo, raiz de 2 não pertence a quê? E eu posso concluir que raiz de 2 pertence a quem? Ao conjunto dos números irracionais. Então, moçada, com isso, né, eu acho que ficou claro o conceito de número irracional. É qualquer número decimal cuja parte periódica não possui repetição. Ou seja, você não tem como escrever em forma de fração. Aí são as raízes quadradas de 3, de 4, de 5, de 7, raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 4. Todos esses números são números irracionais. O π, outro que a gente viu, raiz quadrada de 2, né, diagonal do quadrado. Então, esse é o conjunto dos números irracionais. Na próxima aula, a gente volta para trabalhar com o conjunto dos números reais, tá certo? Forte abraço, valeu, pessoal.